Debate da semana em que o Regional, imaginem, decidiu dar tolerância de ponte nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro a todos os funcionários públicos. A festa será assim generosa em folgas e se calhar noutras derivações, dada a insistência na dramatização que Miguel Albuquerque tem feito das consequências do eventual chumbo do orçamento regional. Uma cruzada que contou esta semana com uma ajuda externa, já que Marcos Mendes veio às 500 maiores clamar por estabilidade. Está assim dado o mote para o debate de hoje, com um dos três senadores habituais, Ricardo Vieira, e com dois convidados, o deputado do PS na Assembleia da República, eleito por Lisboa, Carlos Pereira, e o deputado do PS na Assembleia Legislativa da PSD, Madeira, PSD. do PSD. Brício Araújo, isto porque, importa dizer, António Trindade e o Miguel de Sousa meteram folgas antes de saberem da tolerância de ponto que não os abrange, como é óbvio. Como é hábito, arrancamos com uma frase ou com uma palavra desta semana que vos tenha ficado no ouvido. Começo pelo Ricardo Vieira, o senador presente neste painel. O que resta, O não que é? O que resta, resta. resta. Pelo menos provisoriamente. A frase que eu retive é uma frase que não é regional, é nacional, dita pelo senhor Almirante, e que é: a autoridade que vem da farda ajuda. É uma frase curiosa, primeiro porque remonta a uma questão quase simbólica na política, não é? O poder que têm as fardas na política. Mas tem um sentido, a meu ver, mais profundo, que tem a ver um pouco com isto. Eu acho que os que estão à paisana já não têm forma de ajudar isto, não é? É quase vir dizer que o político à paisana já não tem crédito e que é preciso vestir uma farda para que as pessoas acreditem e confiem na política. Isto é uma frase curiosa, no ano em que se faz 50 anos do 25 de Abril, feito também por homens de fardas, e em que tivemos já presidentes da República com fardas e que fizeram os seus papéis. Restará a saber se as fardas também não serão necessárias na Madeira. Bem, à paisana estão todos os membros deste painel, como se pode depois constatar pelo vídeo. Ninguém vem fardado, bem vestidos, a certo, os nossos convidados. Como manda a tradição, Brício, alguma frase que tenha ficado no ouvido? Boa noite, Ricardo. Eu cumprimento também os meus colegas aqui de painel neste batismo no programa. É com gosto que estou cá. Sim, eu retive esta semana que se registaram os 44 anos depois da morte de Francisco Sá Carneiro. Embora eu acho que se deve assinalar sempre o aniversário das grandes personalidades e não a data da sua morte. Mas tendo em conta as circunstâncias em que partiu Francisco Sá Carneiro, eu registrei aqui um comentário do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esta semana diz o seguinte: o Presidente da República mantém a convicção de que a verdade não prescreve e de que a passagem do tempo não apaga a memória inspiradora dos que perderam a vida em 4 de dezembro de 1980. Esta frase é uma frase que se adequou às circunstâncias concretas e a Francisco Sá Carneiro, mas é uma frase que eu acho que pode ser transposta para outro patamar. É verdade que não deve prescrever, né? Os factos nunca devem prescrever na sua veracidade. A gente sabe que, do ponto de vista jurídico, não é bem assim. Mas mais do que isso, parece-me que é importante que se descubra sempre a verdade. E isto é um dos casos em que muita coisa ficou por explicar. Não se sabe o que é que aconteceu e provavelmente Bem, o último existiu. relatório, Brice, desculpe lá interrompê-lo, primeiro saudá-lo, seja Sim. bem-vindo, mas o último relatório feito pela, já salvo erro, a nona comissão de inquérito, 9 comissões de inquérito a camaradas feitas na Assembleia da República, todas elas acabaram com relatórios, não é? O último relatório, curiosamente, foi aprovado por unanimidade, portanto, deputados de diferentes forças políticas aprovaram,
e conclui de uma forma contundente que houve crime. Uma coisa curiosa que se calhar não se fez o devido destaque na devida altura. E é curioso o tipo de recolha de elementos que ali estão, factos e depoimentos e elementos importantes que estiveram ali por trás. Ao que parece também, já agora pegando a frase há bocadinho, relacionados com questões de fardas, não é? Parece que havia ali um problema de tráfico de armas por meio. Mas a questão que eu queria chegar era Sim. precisamente essa questão, que é, e isso transpõe-nos até para o panorama nacional, para alguns casos mediáticos, por exemplo, o caso que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates. Já há um sentimento na sociedade que provavelmente nada vai acontecer. Ou seja, este é um dos casos em que há a percepção clara, até com relatórios muito claros, como diz o Dr. Ricardo Vieira, de que existia crime, mas não há consequências para a prática do crime. E, portanto, eu penso que a sociedade precisa de rapidamente perceber, porque há outras entidades que tratam a verdade, neste caso, existente crime nos tribunais, mas é importante que a sociedade tenha a percepção, não só de que a verdade não pode prescrever, mas que, acima de tudo, de que há consequências para aqueles que cometem crimes. E, portanto, esta foi uma homenagem do Presidente da República a Francisco Sá Carneiro, e focando a sua memória, mantendo-a viva, diz que, de facto, a verdade não prescreve, mas, lá está, tendo havido crime, exigia-se um bocadinho de mais. Não era isso que Marcelo queria dizer, eu admito isso. Não era isso. Eu achei que devia transpor esta, esta afirmação do Presidente da República para um outro plano, dando alguma atualidade até às questões da prescrição, às questões da verdade, ao tratamento de factos. Acho que isso é fundamental se fazer uma reflexão. Não basta evocar a memória das pessoas, é preciso que em atos daquela natureza, havendo a percepção que existia crime, existam consequências. A sociedade, para acreditar na justiça, tem que perceber que há consequências para a prática de determinados factos. Carlos Pereira, uma saudação muito especial. Espero que esteja já em forma e recuperado daquele susto que partilhaste, aliás, com os nossos leitores. Não há aqui nenhuma inconfidência. Nada. Ahm, Sou completamente transparente. Transparente a esse nível. Alguma frase que queras destacar nesta semana? Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite e é uma grande responsabilidade estar aqui a substituir momentaneamente grandes figuras da sociedade madeirense, e isso é obviamente um grande orgulho para mim. E estar aqui ao pé do Ricardo Vieira, que é obviamente aquele que mantém esta linhagem, permitam dizer assim. Linhagem é muito bom. E portanto estou muito contente por estar cá e obrigado pelas tuas palavras. Queria, se me permitires, Ricardo, fazer uma nota antes de ir à frase, uma nota que eu acho que é útil e é importante, até porque o Brício trouxe uma frase que se referia também a Sá Carneiro. Eu queria fazer uma menção à circunstância de amanhã fazer um centenário de Mário Soares e, sobretudo, sublinhar uma coisa que é muito relevante, que foi a cerimónia que hoje decorreu na Assembleia da República em honra a Mário Soares, para dizer que foi porventura uma das sessões solenes da Assembleia da República, eu já tive muitas, 25 de Abril, etc., por aí adiante, em que houve uma serenidade bastante significativa em torno da personalidade de Mário Soares, da personalidade em causa que estava de alguma maneira a elogiar e a evocar, com discursos, todos eles bastante moderados, ponderados, com grande sentido de responsabilidade, exceto do Chega. Foi de facto um momento mau, o discurso de André Ventura, mas discursos todos eles a serem aplaudidos quase por unanimidade, exceto o Chega, como sempre, o que de facto foi um momento demonstrador de que Portugal precisa desta serenidade, precisa de estar sereno com os desafios que tem pela frente, e eu devo dizer que senti-me muito contente por estar ali naquela Assembleia da República, a ver o PSD bater palmas ao PS, o PS a bater palmas ao PSD, ao Bloco de Esquerda, ao PCP. Eu acho que isso foi de facto um momento muito interessante, e eu acho que Mário Soares merecia isso, e acho que Mário Soares é uma figura incontornável da democracia portuguesa, e com todas
as coisas boas e coisas más, alguns falam de contradições, não me parece que seja isso, mas Mário Soares é de facto uma figura da nossa democracia e da constituição da nossa democracia, e eu fiquei muito feliz, devo dizer, como português, pela forma como decorreu essa sessão. Portanto, queria basicamente dar esta nota. Sobre a frase, bom, eu devo dizer que quando vim para cá, o programa na TSF Madeira, para falar da situação da Madeira, não me ocorreu ir à procura de frases que tenham sido ditas por pessoas de fora da Madeira. Enfim, os meus colegas de painel fugiram frases com certeza muito abundantes aqui na região que podiam ser de alguma forma lembradas, mas eu fui... Algumas até são repetidas. Algumas são repetidas, é verdade, mas eu fui buscar uma que não tem uma particular, enfim, um particular brilhantismo, a frase, mas de alguma maneira aquilo que eu tenho seguido na região nos últimos tempos, toda esta complexidade política, e além da complexidade, a instabilidade que ela demonstra posterior, eu penso que todas aquelas pessoas que estão fora a presenciar aquilo que se está a passar na Madeira no campo político, no nosso ecossistema político, enfim, a maior parte delas não percebe o que se passa e questiona-se porque continuamos neste tipo de situação. E a frase é uma frase do Miguel Castro, do Chega, que numa semana em que, aliás, o Diário de Notícias fez uma página, uma manchete sobre isso, em que diz que, bom, porventura até já nem há moção de censura, e depois no outro dia, não, nós vamos estar contra o orçamento, porque isto não é assim, e depois também diz, a meio daquilo tudo, que tal remodelação, porque ele tinha dito no dia anterior que uma remodelação, se houvesse uma remodelação do governo, isso poderia resolver a situação sem a saída de Albuquerque, mas depois ele diz, bom, tal remodelação terá que ser sempre com a saída do presidente, que é tão arguido como os secretários. Ora, isto reflete de facto, não a frase em si, mas toda esta circunstância que estamos a viver ao longo destes últimos meses, largos meses, diga-se em bom da verdade, reflete de facto uma complexidade enorme daquilo que se está a passar na Madeira. E reflete uma outra coisa que eu já disse várias vezes e tenho que insistir, reflete um déficit significativo de liderança política na região autónoma da Madeira. Eu estou a dizer deliberadamente geral, de liderança política na região autónoma da Madeira. Nós não estamos a conseguir gerar protagonistas políticos capazes de resolver a crise em que nós estamos instalados. A sensação que fica de quem está no exterior e quem não está a participar ativamente nestas discussões, neste ambiente, etc., é que cada passo nós afundamos mais um bocadinho e fica a sensação que a determinada altura isto pode ficar de tal forma mau que temos que ter aqui uma solução quase que de urgência, chamamos assim. Aliás, faz-me lembrar um grande economista que alguns de vós devem conhecer, que foi o Schumpeter. Ele tinha uma tese, que era uma tese muito interessante, que era a tese da destruição criadora. Ele achava que a determinada altura era preciso destruir para criar alguma coisa, porque já não era possível construir nada em cima de algo que já não estava em condições para ser construído. E eu, sinceramente, nesta altura em que vejo a situação da Madeira e com este déficit de lideranças, com esta incapacidade que os líderes políticos, e algumas vezes não só líderes políticos, a sociedade a dinâmica da sociedade não é só lideranças políticas, há outras lideranças que também, do meu ponto de vista, também têm vindo a estar cada vez mais fragilizadas. E, portanto, esse déficit que se observa e essa incapacidade de encontrar soluções, de ter um caminho que, de alguma maneira, transmita confiança às pessoas, confiança aos cidadãos e que permita ter estabilidade, isso pode gerar, de facto, uma situação de muita gravidade. E eu, de facto, sinto uma preocupação grande e confesso que, olhando assim para a situação que estamos a viver, não estou a ver, neste momento, nenhuma saída. E engane-se aqueles que pensam que umas eleições que vai ocorrer em março, mantendo tudo como está, teremos uma situação bastante diferente em março. Não teremos, e vamos continuar aqui a discutir estes temas. E, portanto, isto é, de facto, um problema muito grave para os cidadãos da Madeira. Com essa tua frase, lançaste o primeiro tema que tem a ver com a vossa percepção daquilo que poderá acontecer na próxima semana. O Brício que tem andado entretido com frases desse género, a ouvir pelo menos, E a dizer alguns e a preferir a reação, não é? Teremos orçamento aprovado ou chumbado? Em relação ao que diz o Carlos Pereira, há aqui uma coisa que eu quero dizer. Nós temos dois planos, temos o plano governativo e temos o plano parlamentar. A dinâmica parlamentar é uma dinâmica que resulta da opção do povo. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas e parece que isso é consensual. Aliás, Marcos Mendes refere-se esta semana, numa afirmação até de discordância relativamente àquilo que diz o Carlos Pereira, quando diz que a estabilidade tem sido a chave do sucesso da região.
Mas ele diz mais, ele fala na trajetória de crescimento, de desenvolvimento, de pleno emprego, de redução fiscal. Portanto, parece-me que é consensual com o nível da governação. A Madeira tem cumprido um caminho muito interessante. Aliás, ainda hoje se dizia, os Açores aumentam a dívida pública, o Estado aumenta a dívida pública e a Madeira reduz a dívida pública. Portanto, nós temos aqui um registro muito interessante. Aumentou, a República aumentou. A República aumentou. Os Estados e os Açores. A Madeira tem tido uma trajetória mais favorável. Pronto. O Estado. Eu não vou apresentar aqui os gráficos, mas são os dados que nos foram. Posso dizer os números. A dívida pública este ano é 95% do PIB e era 100% do PIB no ano passado. Portanto, Aumentou, mas o PIB aumentou. Mas também. Mas isso aumentou do ponto de vista absoluto. Do ponto de vista absoluto, aumentaram todos, até a Madeira. Mas retomando aqui, aqui que diz o Marcos Mendes. Não, Ricardo. Em termos percentuais. Desculpe, Ricardo Vieira. A Madeira, não vamos baralhar conceitos. Não é que isto é importante. Nós não podemos baralhar conceitos. Uma coisa é aumentar a dívida pública em termos absolutos, ou seja, sem relação com o PIB. Outra coisa é fazer a comparação com o PIB. Quando se faz a comparação com o PIB, o PIB da Madeira cresceu bastante, cresceu mais até que o dos Açores. E, portanto, a dívida pública da Madeira foi lá para baixo, foi para os 80%, neste momento, basicamente está nos 80%. O PIB nacional também cresceu, não cresceu tanto, mas cresceu. E, portanto, a dívida pública nacional cresceu, mas cresceu menos do que cresceu o PIB. E, portanto, do ponto de vista prático, que é o que costumamos dizer, a dívida pública baixou na Madeira, baixou no continente e aumentou nos Açores. Pronto, mas o que eu queria dizer era isso. Não, parece que não há grandes dúvidas que a trajetória financeira, o desempenho financeiro da região e também a nível do crescimento, do emprego, pleno emprego, o que o Marcos Mendes dizia agora, o pleno emprego, tem sido muito favorável. Tem sido muito favorável. Portanto, isso é o desempenho governativo. Agora, nós entramos aqui num impasse parlamentar. Provavelmente falta-nos um pouco aquela coisa que nós reclamávamos antes, nós não, que o povo madeirense reclamava, que dizia que era contra as maiorias absolutas. Aliás, os partidos diziam isso, e era preciso ter uma cultura, uma nova cultura para conseguir plataformas de entendimento em situações que não existisse uma maioria absoluta. Pronto. E estamos a ter dificuldades nisso. Portanto, a dinâmica parlamentar criou essa dificuldade. A crise que estamos a passar agora é uma crise que tem a ver com uma circunstância simples. Eu até nem ia muito para a questão de fundo. Já sabemos, não vamos esconder, não vamos estar aqui a falar de outras coisas que não sejam aquelas que têm sido ditas, que têm a ver com processos judiciais. Eu nem queria ir a essa questão. Porque isso aí entramos na primeira incoerência do Chega, que diz que aprova o orçamento e aprova o programa de governo e que mantém uma plataforma de apoio, ou pelo menos de uma plataforma de entendimento que possa manter uma governação de Miguel Albuquerque até que existisse uma eventual acusação definitiva. E isso é a primeira incoerência do Chega, é que antecipa uma moção de censura num quadro que não era o quadro que tinha anunciado, criou uma expectativa perante a governação, perante a dinâmica parlamentar e perante o povo madeirense que acabou por não cumprir. Portanto, a dificuldade que nós estamos a ter agora tem a ver com essas duas circunstâncias, que é, temos a consciência que a dinâmica parlamentar não é uma dinâmica de maioria. Portanto, para passar orçamentos, que são fundamentais para a estabilidade da região, para passar moções de censura, é preciso existir ali determinados posicionamentos parlamentares. Neste momento, o que é que estamos a sentir? E entrando aqui diretamente na pergunta que me faz o Ricardo. Primeiro, orçamento. E há aqui uma questão que me parece importante. É que se confunde orçamento com moção de censura. E há partidos que querem censurar o governo na discussão do orçamento. Isso é anteciparem ao Chega. Isso é uma primeira preocupação, primeira preocupação que eu tenho. Porque se o próprio Partido Socialista disse que aceitava discutir a moção de censura depois do orçamento, de forma a que pudéssemos criar condições para dar à região esse orçamento, primeiro criou uma expectativa no povo madeirense, depois assumiu que o orçamento de facto é fundamental para a região. E agora entramos aqui no impasse em que o Partido Socialista recua e diz que já, na generalidade, vai votar contra o orçamento. É essa a indicação que nós temos, portanto vai votar contra o orçamento. Isso aqui às 2 horas depois de ter dito a comunidade. Exatamente. Eu próprio estive num debate da RTP Madeira, em que foi dito pelo deputado que representava o Partido Socialista que se o orçamento acolhesse as principais preocupações do Partido Socialista, que entendia que o orçamento devia ser viabilizado. E depois logo a seguir disseram o contrário. E portanto, há aqui uma série de incoerências na dinâmica parlamentar, porque esta crise política
assenta agora essencialmente no orçamento. O orçamento é na moção de censura. Portanto, nós estamos aqui à beira de que situação? Primeiro, estamos à beira de um orçamento que se prevê que possa não ser aprovado, a manterem as suas posições o Partido Socialista e o JPP, o orçamento não será aprovado, e o próprio Chega, que curiosamente apela ao Partido Socialista para aprovar o orçamento e diz que não pode aprovar porque tem uma moção de censura. Portanto, parece-me que há aqui um consenso de que este orçamento é fundamental. Não estamos a conseguir ter uma cultura de responsabilidade política parlamentar que possa ser consequente nessa importância que devemos dar ao orçamento para que o povo madeirense. Agora, também eu admito que há pessoas que me dizem assim, então, mas vamos aprovar um orçamento e o governo depois vai cair e esse governo, e vamos aprovar um orçamento para nada. O governo não vai poder executar esse orçamento. Bah, mas aqui entramos noutro ponto que também me parece importante, é que temos sempre, o governo que vier pode introduzir uma série de alterações no orçamento, mas ter um orçamento retificativo, portanto, não me parece que seja dramático. Agora, há uma coisa que eu acho que é fundamental, é termos orçamento, e isso está-me a preocupar imenso, que não estejamos a conseguir uma dinâmica de consensos parlamentares que leva à aprovação do orçamento. Ricardo Vieira, pegando nesta ideia, para além das incoerências do Chega, a frase que o Carlos referiu também ela denota alguma incoerência, porque Miguel Albuquerque já era arguido antes das últimas regionais. Eu não sei se a coerência é um valor assim tão válido. na política. Tenho muitas dúvidas sobre isso. E se calhar o centenário de Tomás Soares prova isso à sociedade. Mas não vamos entrar por aí. Mas agora. Sabe o que é que quer dizer? Mas vamos, isso não é coerência. Até a mudar de posições temos que ser coerentes. às vezes até é útil. O contexto, às vezes, Exatamente. obriga-nos a mudar de Obriga, posições. mas e isso não é ser exatamente. só um incoerente. louco é que não muda de posições É sobre isso coisas que mesmo. altera totalmente. Burro. Que Eu não não sei, quero um dizer, bocadinho eu mais sou um tipo violento. delicado, cara, não quero dizer. Mas eu acho que há aqui 3 ou 4 coisas que o Maurício disse que eu tenho que comentar. Primeiro, de facto, a tónica da política está no Parlamento. Mas eu acho que o próprio governo está, neste momento, debilitado. As capacidades de decisão dos secretários não são as mesmas de quando não eram arguidos neste processo. E justifica-se. Qualquer pessoa que tenha um processo com este teor, com este tipo de indícios, naturalmente, ao decidir, tem mais receio. E o que se exige a um executivo é capacidade de decisão. E se a capacidade de decisão é, digamos, diminuída, condicionada por estas circunstâncias, o governo não está nos seus melhores dias. E qualquer um de nós poderá constatar isso. Mas embora a boa vontade e as declarações que vão fazendo, que têm o seu sentido. Depois a ideia de que o orçamento está-se a confundir o orçamento com a moção de censura, eu acho que isso interessa ao PSD. Eu acho que o PSD está a puxar o debate da moção de censura para o orçamento. Está, no fundo, a fazer do orçamento uma certa moção de confiança. Até porque eu acho que há aqui uma estratégia mais ou menos velada, mas há uma estratégia mais ou menos velada que eu acho que é, a meu ver, pelo menos, parece-me cada vez mais evidente, é que pode ser que o governo, com o chumbo do orçamento, considere que não tem condições para governar e peça logo a admissão para ir para eleições, evitando o debate da moção de censura, retirando espaço ao Chega e não se sujeitando a esse julgamento parlamentar que será 1 dia e meio ali em direto na televisão, a se lembrar aqui, ali, aqui e ali. E aí o foco deixaria de estar no Parlamento, Portanto, passaria para o governo. Exatamente. E, portanto, quer dizer, o orçamento, habilmente agendado antes da moção de censura, na minha opinião, favoreceu quem propôs este agendamento, ou seja, o PSD, não foi mais ninguém. Julgo que o Partido Socialista viu nessa calendarização uma hipótese de esvaziar o Chega e passar ele novamente a ter alguma liderança de oposição nesta matéria. Uma moção de censura. Pronto, não o quis Essa fazer, é a questão. se calhar fez bem não ter feito também. Podemos vir a discutir isso, mas isso é uma outra matéria. Politicamente fez mal. Isso é outra questão, mas a questão é esta, é que se houvesse uma moção de censura do Partido Socialista,
nem a do Partido Socialista era aprovada, nem a do Chega era Mas isso aprovada. não é a questão, Ricardo Vieira. Mas era Essa é a uma questão conclusão. política essencial, Mas não é era a essa. conclusão. Está bem, essa é uma conclusão aritmética. Nós estamos a falar de política. O que nós estamos a falar de significaria que, aritmética. de alguma forma, que o Partido Socialista, ao apresentar uma moção de censura, estava a desvalorizar o momento da moção de censura em si. Mas pronto, mas isso Podia não. apresentá-lo depois, não tinha apresentado. Isso sim, isso talvez. Mas isso eu tenho não está dúvidas fechado. que não era aprovado. Aliás, temos o PS Não, acho- numa acho- moção de Mas há uma censura. outra- Acho que não é. Isso, deixa-me Acho só que dizer não é. isto, que isto é Acho que muito não é. importante. Há uma outra conclusão muito mais complexa do que esta que o Ricardo Vieira acabou de dizer, que é quem nos está a ver, o povo que observa isto aqui e ali, que não observa com a intensidade que nós observamos na bolha que nós vivemos, não é? O povo vai vendo aqui e ali, pode muito bem ter tirado a seguinte conclusão. Faz essas contas que o Ricardo Vieira está a dizer, isto no fim e ao cabo o do PS não passa, passado chega, quer dizer assim, pá, o PS está tão frágil, nem sequer tem confiança em si próprio para apresentar uma moção de censura que possa passar no Parlamento. Mas isso Não tem aconteceu. capacidade de gerir no debate parlamentar Mas isso e aconteceu. na dinâmica parlamentar, na geografia parlamentar que hoje existe no Parlamento, não tem capacidade para impor a sua própria moção de censura, com os seus próprios termos e com o seu próprio projeto político. E isto é grave para um partido que está na situação em que está. E, portanto, eu acho que, desculpem interrompê-lo, mas só termino, eu acho que isto é uma coisa importante, porque tendo em conta aquilo que disse, que foi de facto um argumento que foi passando, que é bom, mas então depois não passava nenhuma. Até parece que a nossa vida política é apresentar moções de censura para que elas passem. Isso é uma consequência de um conjunto de análise que fazemos. A minha questão é, o Partido Socialista, o partido que quer liderar a oposição, quer se posicionar como alternativa política, não pode ir a reboque do Chega em nenhuma circunstância, independentemente de no fim do dia não conseguir aquilo que eles tanto aspiravam, mas que não diziam lá para fora que estava escondido, que eu queríamos era que o governo caísse, para nós termos eleições. Ora, essa não é uma forma de fazer política, porque no fim do dia as pessoas olham para o Partido Socialista e desconfiam da sua capacidade de análise de factos, da sua capacidade de impor posições, de gerir debates dentro do Parlamento. E, portanto, acho que isso foi um erro do Partido Socialista, honestamente. E, aliás, eu já vou dizer qualquer coisa. Não sou advogado, não sou advogado do Partido Socialista, eu vou dizer- sou advogado, mas não do Partido Socialista. Eu vou dizer mais qualquer coisa sobre isto, porque acho que houve mais incoerência. Já estou a palavra. Pronto, mas só para acabar a ideia de que esta ideia também, e já um bocadinho comentando também essa intervenção do Marcos Mendes, de que a região está de facto num bom caminho, e é verdade que os indicadores estão aí, muito também por causa do turismo e do que foi o desenvolvimento desta coisa. Mas é verdade também, há duas coisas aqui que eu acho que não têm sido devidamente atendidas, que é, há cada vez mais disparidade entre os mais ricos e os mais pobres na região. O desenvolvimento que se tem feito não se tem desenvolvido em termos sociais da mesma forma. E é um aspecto preocupante, particularmente para a malta mais nova e particularmente para os sectores que estão um pouco afastados da área turística. Isso é visível e eu acho que isso tem que ser um aspecto a cuidar muito em breve e que merecia de facto outro tipo de atenção. Sobre a questão da dinâmica parlamentar, eu estou particularmente de acordo com isto, quer dizer, eu acho que o Parlamento hoje tem uma composição que obriga a conversar, obriga a falar. E não é obrigar a falar apenas para o partido da maioria que tem a representação do governo, ou que tem o governo a seu cargo, mas obriga também a falar por parte dos outros partidos. E isso não tem sentido. Há um assinte, há uma forma, digamos, muito distanciada, muito conflituante dentro do Parlamento, que não ajuda a esse entendimento. E não sei se isso é devido ao facto de termos já há 50 anos o mesmo governo, o mesmo partido, pode ser isso, as pessoas estão cansadas, digamos, deste tipo de composição parlamentar, se calhar, de haver uma maioria sempre da mesma cor, não sei se é isso, se é questões pessoais, há qualquer coisa aqui que de facto, e eu estou de acordo com o que dizia há bocadinho o Carlos Pereira, há falta de liderança, mas mais do que falta de liderança, há falta de projeto, que ainda é mais preocupante, na minha opinião, mas isso é outra questão. Carlos, neste contexto, a tua percepção vai para chumbo ou para aprovação? Bom, eu queria também comentar algumas coisas e respondo logo a isso. Primeiro eu queria dizer o seguinte, o que nós estamos a viver é consequência de uma crise judicial, permitam-me chamar assim, que gerou uma crise política e que pode gerar uma crise económica e uma crise social.
Ainda não está a gerar, de facto. Nós estamos, o Ricardo Vieira e o Brício falaram sobre aquilo que eram os indicadores que nós conhecemos hoje, a performance da economia, o esforço que a Madeira tem feito de pagar a dívida, os resultados do ponto de vista do déficit que são apresentáveis e que são apresentados e que são dentro da linha com aquilo que deve ser, se bem que, diga-se em bom da verdade, não tem cumprido nenhum dos artigos, seja de limite de endividamento, seja de equilíbrio orçamental da Lei de Finanças Regionais, mas isso é outra história que depois poderemos conversar, mas esse esforço tem sido feito e a Madeira tem sido um bom aluno nessa matéria, é bom reconhecer isso, mas eu queria dizer o seguinte, o que nós estamos apesar de esses bons indicadores, nós temos situações graves a acontecer e à porta que o governo está com dificuldade em dar respostas. E está com dificuldade em dar respostas porque está muito concentrado naquilo que é a sua salvação. A palavra talvez possa não ser muito feliz, mas eu acho que todos percebem. Ou seja, nós estamos perante um governo que está cheio de problemas judiciais, eles têm um impacto mediático tremendo e todos os dias o governo tem que se empenhar para manter a sua própria imagem de credibilidade, de robustez na sua governação, mas está muito distraído com muitas coisas e não com o essencial. Mas, como dizia o Ricardo Vieira, debilitado, porque sim, debilitadíssimo. não consegue acadir a todas as frentes. Debilitadíssimo, mas essa debilidade que o governo tem, depois reflete-se, apesar, volto a dizer, dos bons indicadores da economia, e depois podemos falar porque é que eles existem, mas pronto, não é propriamente só apenas para a governação, mas apesar dos indicadores da economia, há temas centrais da região que deviam estar a ser discutidos, debatidos, com propostas, e não estão, literalmente. E o governo é que, obviamente o governo e aquele que tem a capacidade do diálogo com o país, do diálogo com a União Europeia, devia estar a fazê-lo, eu dou exemplos. Questões relacionadas com a Zona Franca. Não está a ser feito um trabalho adequado nessa matéria. Questões relacionadas com as questões do mar, não está, e esse tema está a ser discutido já no quadro da Assembleia da República, não está a ser feito por parte do Governo um trabalho certo nessa matéria. Questões relacionadas com a mobilidade aérea, não está a ser feito um trabalho adequado nessa matéria. Acho que estão a referir. Está bem, mas são as questões que exigem. Está a referir só Maurício, mas é que exige um governo. Acordam já. Mas exige um governo capaz de negociar, dialogar e obter resultados. Aliás, neste momento o governo tem a faca e o queijo na mão, tem um governo da AD a governar, portanto teria eventualmente até campo aberto para fazer coisas. E, portanto, mas eu não quero aprofundar os temas, porque não é, eu só estava a querer dar alguns exemplos. Mas esses temas não são temas mas há outros exemplos. O governo regional possa liderar. Há outros exemplos, eu vou dar um exemplo, vamos lá ver, há outros exemplos. Eu ouço todos os dias questões relacionadas com a habitação. Não é um caso apenas da Madeira, é também nacional e é europeu. Bom, mas a Madeira tem que fazer o seu próprio papel, nós temos uma autonomia e tem que fazer alguma coisa. Portanto, esse papel cabe ao governo liderar e fazer mais do que tem feito até hoje. Como esta questão absolutamente essencial que o Ricardo Vieira acabou de referir, que é a questão das desigualdades e da pobreza. Ora, os últimos indicadores da pobreza diz que a Madeira continua na cauda no que diz respeito às questões de pobreza. E, portanto, nós temos que fazer mais do que fizemos até agora. Temos que ter uma alternativa àquilo que temos feito. E, portanto, isso não existe, não há sequer debate sobre isso, e isso não acontece porque há uma concentração nestas coisas, desta crise judicial que se gerou em crise política e que estamos todos os dias a falar sobre isso. Aliás, nós próprios, nós não estamos sequer aqui a discutir os temas centrais que preocupam os madeirenses que estão lá fora e estamos a discutir estas coisas de lana caprina por incapacidade de lideranças políticas. Não é lana caprina. Não são de lana caprina. Sim, está bem. Lana caprina foi um exagero, embora me parece mais relevante tratar da habitação do que tratar da vida do Miguel Castro e de outros qualquer. E, portanto, para mim, a questão essencial é assim. Nós estamos a perder imenso tempo por incapacidade das lideranças políticas em construir soluções. O Brício disse isso. O Brício acabou de dizer que, bom, estavam à espera que houvesse diálogo aqui e ali para encontrar uma solução. Não há diálogo, ninguém dialoga com ninguém. Dialogam pelos jornais, pela televisão e ninguém dialoga com ninguém, não há soluções no fim do dia, não há construção de nenhuma solução. Não se vê isso, eu não tenho visto isso acontecer. E já aconteceu nos últimos tempos recentes 2 eleições e as coisas continuam iguais.
e porventura com os mesmos protagonistas continuará igual na próxima eleição. E portanto nós temos de facto um problema sério, não estamos a discutir os assuntos essenciais, estes que acabei de referir, estes dois para mim são absolutamente essenciais, e faz-me lembrar, aliás, penso que todos também acompanharam isso, o mais recente Prémio Nobel da Economia veio explicar porque é que os democratas perderam as eleições. É um bocadinho isto que estou aqui a dizer, que é, estão tão concentrados em coisas que não diz nada ao povo, não diz nada às pessoas que estão no dia a dia com preocupações do tal, a questão da pobreza, dos salários, da habitação que não existe, da mobilidade que não se faz como querem, e acabam por perder oportunidades de falar para o povo. E portanto nós temos de facto este problema sério. Respondendo à tua pergunta, eu, neste momento, para aquilo que vi, a única coisa que posso dizer é que não há condições para aprovar o orçamento. Eu vejo o Chega a dizer que não aprova, o PS a dizer que não aprova, o JPP a dizer que não aprova. Portanto, isto é aritmética, voltamos à questão da aritmética. Não me parece que haja condições. Agora, Pode haver alguém que saia da sala. pode haver alguém que saia da sala, é verdade. Agora, pode haver, não sei. Tudo é possível. Neste caso, tudo é possível. Agora, eu também... Mas do Chega? Sabe-se lá. Mas eu também digo uma coisa, Ricardo Vieira, que eu acho que é importante dizer. Nós fizemos um adiamento da moção de censura e eu, enfim, do meu ponto de vista, não faço o drama que o Brício estava a dizer sobre não termos um orçamento, ainda por cima, quando está, enfim, na cabeça da autonomia regional a possibilidade de ter umas eleições logo em janeiro ou fevereiro ou março. Portanto, enfim, eu acho que é absolutamente inútil nós termos um orçamento para depois termos umas eleições que depois há de haver Imagina que há outro partido que ganha, ou mesmo que seja o mesmo, quer dizer, não sei se isto é muito relevante, esta questão do orçamento. Acho que isto foi uma manobra política, de tática política, que alguns aproveitaram. Se fosse uma manobra, o PSD nunca pedia para a moção de censura ser discutida depois do orçamento. Brício, foi uma manobra. Se o PSD não quisesse orçamento, porque o PSD fazia... Mas o Ricardo Vieira já deu a explicação para isso, é muito simples. Tu achas que depois de um orçamento chumbado, faz algum sentido ir discutir uma moção de censura? O orçamento chumbado, eu acho que o governo não tem condições nenhumas. O governo deixou de ter condições. Eu, aliás, o Ricardo Vieira estava a dizer que o governo pode dizer que não é igual a uma moção de censura. Não é, mas olha para o Marcelo, é. O Marcelo tem sido. Para o Marcelo tem sido. O Presidente do Governo está a fazê-lo. Claro, ele está a dizer isso. Ele já disse. Em todas as intervenções que fala da importância do orçamento. Sim, mas isso é... A tal ponto de dizer que se não aprovarem o orçamento, isto é uma desgraça, para tudo. Está a querer pôr a tónica fundamental neste debate. Nós percebemos mas isto não é inédito, Ricardo Vieira. Não é. Marcelo Rebelo de Sousa fez não é inédito. várias vezes. Isso, salvo erro, foi o Sócrates, se não me engano, que apresentou a admissão quando o orçamento foi chamado. A dramatização de Miguel Albuquerque, deliberada, não há que esconder, em todas as intervenções públicas refere, a receita é a mesma. pode indiciar uma outra coisa, que o governo em nenhuma circunstância retirará o orçamento, mesmo prevendo que ele possa ser chumbado. Acho que não vai retirar. Acho que não. Ele quer que chumbe, claramente. Eu quero que chame. Neste momento, se o governo entenda que tinha a obrigação de dar um orçamento à região, quando eu digo quero que chumbe, se passar ótimo, se não passar... Se o partido que suporta o governo tentou criar todas as condições para que, mesmo tendo a consciência que o governo poderia, em alguma circunstância, cair, como é a circunstância da moção de censura, criar condições para que o orçamento fosse aprovado, penso que não faz sentido agora recuar nesse posicionamento. A não ser que surjam aqui uma série de circunstâncias que obriguem o governo a ponderar e a tomar uma decisão dessa natureza. Não me parece, hoje não me parece que isso possa acontecer. Agora, eu quero dizer aqui uma coisa que me parece importante. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma, que ter um orçamento é melhor que não ter um orçamento. Isto parece uma verdade lá paliciana, mas isto tem que ser dito. E se é melhor, temos a obrigação de dar aquilo que é melhor. Mas não é melhor em abstrato, é melhor em concreto. Eu relembro a simples questão da revisão ou da redução da taxa do IRS. As pessoas na Madeira, em setembro e em outubro, receberam mais, ficaram com mais rendimento. Tivemos um orçamento aprovado em agosto. Esse orçamento permitiu que fossem revistas as tabelas de retenção e feito um ajustamento por referência a janeiro de 2024. Portanto, houve uma medida com impacto direto. Isto acontecerá também no orçamento de 2025, que tem a redução máxima de IRS no sexto escalão. Isto tem um impacto decisivo na classe média. De tal maneira, e eu uso aqui um bocadinho a minha profissão, que eu tenho clientes que estão já com negócios no ramo imobiliário
e conscientes que vão ter que pagar mais valias, estão a atrasar a escritura para janeiro de 2025 para poder beneficiar desta redução fiscal. Portanto, isto tem impacto na vida das pessoas. Eu acho que era fundamental ter um orçamento, mas eu concordo com aquilo que aqui se disse. Numa estratégia fria e calculista da governação social-democrata, eu diria que talvez fosse melhor não ter orçamento, se é para pressionar. Se essa questão é, se a questão que foi aqui dita, Miguel Albuquerque quer dramatizar, quer pressionar, quer... E não quer. Não, Miguel Albuquerque, se fosse... Miguel Miguel Albuquerque Albuquerque do Parlamento. Miguel Albuquerque, não, mas Miguel Albuquerque, se fosse assim, estratégia A tática fria, é tão legítima nessa contra estratégia qualquer. fria, melhor então deixar cair o governo numa moção de censura e não discutir o orçamento do que estar a fazer este esforço para aprovar o orçamento. E eu aqui quero dizer outra coisa. Eu não concordo com aquilo que aqui se disse. O doutor Ricardo Vieira diz uma coisa curiosa que me assustou, que disse que podia não haver entendimentos na Assembleia por questões pessoais. E quero dizer que isso não existe. Isso não existe. E garanto aqui que isso não existe. Meu amigo vive na Madeira. Aliás, Vive na Madeira. não acredito nisso. Aliás, estou lá dentro, não vejo isso. Não Eu existe. Mas não tem que ser irónico. Não estou a ser irónico. Eu até acho que o Dr. Ricardo Vieira tem alguma razão com isso. Eu Não? estou a ver questões pessoais ali que possam sei, obstaculizar não sei. alguma aprovação de um orçamento ou alguma medida. E quero aqui lembrar outra coisa que foi aqui dita. Foi aqui dito que a pobreza relacionada com o facto do governo estar concentrado nos processos judiciais e muito Não, concentrado. não disse nada disso. Disse que Mas isto- não há dinâmica Mas contra isso, agora- aspectos fundamentais. Mas estes processos judiciais são de janeiro de 2024. Portanto, não me parece que Um deles. mas os processos que estão. Outra posterior, ainda pior, Sim. a nível da abordagem que estou aqui a fazer. Não me parece que isso seja o fator decisivo e não vejo interferência destes processos na governação. Eu não vejo nenhum. Pelo amor de Deus, então como é que não há? Psicológico. Como é que Eu não não? vejo. Eu vejo outra Como coisa. é que não há? Não, não. Desde logo de Eu reputação. vejo. Eu acho que é uma coisa. Os danos de invisível. reputação são. Mas os danos de reputação são brutais para. Agora, a nível do desempenho governativo, eu não vejo isso. Mas eu quero aqui dizer outra coisa. É que, a propósito dessas questões, eu acho que temos que construir uma nova cultura de responsabilidade parlamentar. Concordo. Mas já, esse percurso já está a ser feito. Eu entrei para a política em 2019. Entrei para a política em 2019. E logo no primeiro envolvimento institucional, político, na dinâmica parlamentar, tive que votar favoravelmente um presidente da Assembleia do CDS. Tivemos que ter a primeira plataforma de acordo parlamentar. Em 2019 com o CDS. Em 2023. Isso é sobrevivência. Ou sobrevivência. Isso não é uma nova cultura. Quando não há acordo, é que as lideranças são Não, fracas. isso não é uma cultura. Isso é uma cultura parlamentar. Não, sobrevivência. Estamos a falar de orçamentos, programas de governo. Falou de sobrevivência na presidência da Assembleia. Isto é uma afirmação do Carlos, não é minha. Eu vou respeitar. Agora, ainda estou a falar disso. Estou a falar de orçamentos, programas de governo. Começou com o CDS. Fomos ao PAN. Fomos ao Chega. E hoje em dia não vamos ao PS e ao JPP porque são partidos que fecharam a porta ao diálogo. Reparem só nesta questão. O JPP diz assim, isto é o discurso do JPP, não falamos com pessoas que não são de confiança. Vão à rua e perguntem às pessoas quem é que aceita ser fiador de Miguel Albuquerque. Com Miguel Albuquerque? Não é só questões Então as questões de liderança que estão aqui a falar é só de Miguel Albuquerque, não é transversal. Bem, o Carlos tem um problema de liderança no partido dele. Em particular, falei de todos e insisto todos. O que eu não posso aceitar é que, por exemplo, partidos já com uma representação parlamentar muito forte e que podiam aprovar orçamentos, digam que Miguel Albuquerque não é de confiança e que simultaneamente estejam a dizer agora, como estão, que para dialogar só aceitam dialogar com Miguel Albuquerque presente, porque senão não dialogam com o secretário ou com outra pessoa. Então isto é um contrassenso. Isto revela, Carlos, isto revela. Eu penso que quer o Carlos, quer o Ricardo Vieira, concordam com isto. Entramos aqui numa questão que me parece claramente que existem partidos que são novos, alguns nasceram de movimentos, não têm uma cultura democrática e de responsabilidade institucional como muito exige. Parece-me que isso é que pode comprometer muita coisa. Agora, eu admito várias coisas que foram aqui ditas. O governo, nas circunstâncias em que está, por via dos processos judiciais, está objetivamente fragilizado.
Isso eu tenho de admitir. E eu admito. Isso tem consequências de Agora, governação. a questão é outra. Esse governo nasce de um ato eleitoral de 26 de maio de 2024, posterior ao processo judicial. Portanto, essa questão da fragilidade do governo que nasceu em É janeiro verdade. atenuou-se Também substancialmente a 26 de maio, que legitimou este governo. é verdade. E eu penso que este governo não está condicionado depois de legitimado a 26 de maio. Mas Não parece. Mas- Agora, eu preferia ter Obrigado. um governo, Mas há uma nuance. eu preferia ter um governo em que nenhum secretário fosse arguído. E preferia Exato. ter um governo em que o presidente do governo-geral não fosse arguído. Agora, eu também sou advogado. Eu não condeno por ser arguído. Claro. Isso não pode acontecer. Não é essa a questão. Não pode acontecer. O alarme que se passa para fora, e eu até acho que as pessoas, eu até vou dizer aqui uma coisa que, ultrapassando já a questão da dinâmica partidária, vou dizer aqui uma coisa que é uma reflexão que eu tenho feito. Onde é que se sente que este governo ficou mais fragilizado? Foi com os processos judiciais? É que as eleições de 26 de maio não disseram bem isso. Ou foi com outras circunstâncias? Vou dizer, a Sim, comunicação nos incêndios. Portanto, o povo está atento aqui a uma série de circunstâncias que parece-me que a questão dos processos judiciais não é decisiva face ao Cuidado, que cuidado. foi Os desenvolvido em processos 2024. Houve uma coisa que ajudou nas eleições PSD. Mas a questão dos incêndios é uma Foi- questão para mim de comunicação, porque as coisas aqui não correram tão mal como dizem. Eu acho que Atenção, também não atenção, também não acho que contam é uma questão de comunicação. O governo nem pode ter falhado na Sim, comunicação. falhou. Na execução. Falhou e nós denunciamos no dia e na hora certa. Eu acho que há aqui uma coisa também, a propósito dos processos judiciais. Eu acho que o despacho do juiz de instrução em relação ao processo ajudou as eleições para o PSD. Porque deu a sensação de que afinal aquilo não era nada e, portanto, o PSD Não se pronunciou foi, sobre as medidas de coação, pronto, foi mais o longe. PSD, digamos, foi enliado naquele despacho. Não sei se hoje Mas se a a relação sensação- mantiver a decisão, Isso veremos. Portanto, mas eu, de facto, eu não gosto de misturar a justiça com a política. Mas também acho que uma pessoa que está a ser investigada judicialmente deve evitar entrar na política. É uma questão pessoal. Particularmente por esta questão psicológica. Um tipo que tenha um processo em cima não tem a liberdade de decisão Claro que não. natural. E a vida? E, portanto, tem que ter essa se o capacidade. processo durar 10 anos, está afastado de 10 anos da vida social, Mas tem que prestar cívica, um serviço à política. região. Isso E é eu vou dar- verdade. eu vou dar um exemplo. E depois acaba absolvido e Eu vou dar perderam um 10 exemplo. anos. Olha, eu vou dar um As pessoas exemplo. perderam 10 Só que anos. Ricardo, olha, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu vou dar um exemplo, Ricardo Oliveira, vou dar um exemplo pessoal meu que se passou na Assembleia da República e que tive de tomar uma decisão que não queria tomar. Eu, quando fui coordenador do PS, da Comissão de Inquérito à TAP, houve uma declaração em que eu havia feito uma reunião secreta com a Eu lembro Sim, disso. sim. com a CEO da TAP. Correto, Com a CEO da TAP. Coisa que não tem. Atenção, eu não vou aqui explicar o que é que aconteceu, porque não há Sim, nenhum sim. secretismo, aquilo não tem nada a ver, aquilo acontece em essas reuniões, continua a acontecer, qualquer deputado da Assembleia da República sabe isso. Mas independentemente disso, aconteceu uma coisa a seguir a isso. É que o mediatismo em torno daquilo foi de tal ordem e com tal violência que eu sempre que entrava na comissão de inquérito, o foco era eu. O foco das câmaras, o foco dos deputados era eu. E eu passei 4 ou 5 reuniões a fazer isso. E cheguei à conclusão, não dá. E fui falar com o líder parlamentar e disse, pá, desculpa lá, Eurico, eu vou-me demitir. Por uma razão muito simples. Eu faço o meu trabalho, eu sei o que é que quero fazer, sei como é que vou conduzir, mas há aqui um problema. O foco está em cima de mim e esta comissão de inquérito não sou eu. A comissão de inquérito era sobre a TAP e nós estamos a desfocar isto tudo. E, portanto, eu tenho que sair. Eu vou sair para acabar com isto. E, portanto, eu tive que prestar este serviço para que o PS estivesse liberto para poder fazer o seu percurso. E o que se passa no Governo da Madeira é um bocadinho isto. Repara, eu disse no início, eu tenho a certeza absoluta quase, quer dizer, não se pode dizer que tenho a certeza absoluta que se tivermos umas eleições em março, porventura até vamos ficar mais ou menos iguais. E, portanto, eu com isto estou a dizer qual é a origem de uma moção de censura. Não basta olhar as motivações do Chega. Quer dizer, em boa verdade, nenhum partido na Assembleia da Regional gostaria de ter uma moção de censura agora. Nem o PS, nem o JPP, nem Eu o acho que não. Não queriam. Aliás, Não temos queriam. uma moção porque eu chego a Lisboa e hoje. Portanto, nós estamos perante este cenário e perante este cenário é preciso ter uma saída. Agora, que vamos chegar a março e vamos ter uma solução para a Madeira de estabilidade, com uma coisa diferente do que tínhamos, não vamos. Agora, outra coisa diferente é olhar para o maior partido da Madeira, que é governo,
ter a situação que tem, ter os holofotes em cima, está completamente dedicado a se salvar e distrai-se naturalmente com questões essenciais que eu acabei de referir e que são importantes, e portanto tinha que prestar um serviço à região. Eu não vou dizer que tinha que prestar um serviço ao PSD, que isso não me interessa nada. Agora, um serviço à região tinha que prestar. Limpar, no sentido de podermos ir para um combate em que os partidos apresentavam soluções e projetos, voltamos à questão do projeto, é muito importante, e podemos, de alguma forma, sairmos deste beco em que estamos. Porque, quando eu disse no início do programa que nós estamos perante um problema de lideranças, é disto que me refiro. Mas isso... É que nós não temos nos partidos políticos esta consciência de dizer, chega porque eu não vou ser capaz. Eu só quero dizer não é porque é de menor. Deixa-me só terminar. Chega. Basta. Ele também diz basta. E é uma vergonha, mas pronto. O que eu queria acabar era só dizer isto, é dizer que quando eu referi a questão da liderança, estou-me a referir a isto, esta sensatez que tem que existir nos líderes e esta capacidade de colocar o interesse da região face ao seu próprio interesse. Mas também volto a dizer, isto não é apenas no PSD, é no PSD, no PS, e perceber que soluções é que temos para o futuro. Só muito rapidamente. Tens 30 segundos para dizer. 15 segundos. Eu acho que no quadro, ou no caminho que está a ser desenhado, todos os partidos, incluindo o PSD, devem fazer uma reflexão séria relativamente ao que podemos ter em termos eleitorais. Portanto, é fundamental que todos os partidos possam fazer uma reflexão e perceber, antecipar até, de alguma forma, aquilo que pode acontecer num ato eleitoral e de que forma é que se pode desenhar uma solução que permita a estabilidade governativa na região. Isso eu não tenho dúvida. No minuto a cada um, uma apreciação geral àquilo que foi a decisão do governo, tomada ontem, de dar tolerância de ponto em 4 dias, que não são dias, nem é numa sexta-feira, mas são segundas e terças-feiras. Eu estive a fazer umas contas. Isto cheira a férias grandes ou férias escolares. São 12 dias seguidos em casa para aqueles que com jeito meterem folga de dia 27, que é uma sexta-feira. Neste contexto, isto cheira a campanha, Carlos Pereira? Era isso mesmo que eu ia dizer. O Miguel Albuquerque já está em campanha, é um político experimentado, conhece a situação em que está a viver. E naturalmente está a reforçar todo. Ele está a fazer 2 coisas, a tática que falávamos há bocadinho sobre dramatizar, ele já fez aliás isso antes, não é uma coisa nova, está a dramatizar, é a tática habitual, no sentido de dizer preciso um orçamento, é preciso que estes senhores sejam responsáveis, precisamos ter isto, precisamos ter aquilo. Volto a dizer, isto do ponto de vista prático, do meu ponto de vista, não deve ser assim, não estamos perante um problema dessa natureza, e depois está naturalmente já a antecipar algo que pode vir a acontecer, que é uma campanha eleitoral, e portanto está a fazer aquilo que se faz, que é dar tudo a todos antes das eleições. Ricardo Vieira. Diz que na Madeira os trabalhadores da construção civil a partir do dia 15 entram de férias. Afinal, os funcionários públicos estão cada vez mais parecidos com os trabalhadores da construção civil. Isto começou com farda e acaba na construção civil. E acaba na construção civil. Brício, tens uma leitura extrapartidária desta questão? Tenho. Extrapartidária tenho em absoluto. Eu sou pela produtividade e tenho refletido sobre a semana de 4 dias de trabalho. Posso dizer isso? Ou tenho refletido sobre isso. Portanto, sou pela produtividade. Não sei se são os horários que fazem as instituições, as entidades públicas ou privadas. Penso que não são, até porque estamos a entrar numa dinâmica, nós assumimos uma dinâmica de transição digital e de trabalho à distância, pois somos muito resistentes. Eu vejo muito nos professores universitários. Trabalham muito em casa, desenvolvem muita coisa em casa e só vão à faculdade quando é necessário. Portanto, não vejo esta questão, para mim não é uma questão dramática. Não acho que seja isto que resolve eleições. Nós sabemos disso. Aliás, já tivemos aí exemplos. Não é isto que resolve eleições. Isto vai ficar por aqui. Ainda valorizo. Mas o PS também já fez isso, quando teve que defender a Câmara do Funchal, também abria as portas de uma série de garagens para distribuir cabazes e não foi isso que resolveu. Portanto, eu não vejo por aí. Entendo, sim, que nas atuais circunstâncias não é decisivo, quer em termos eleitorais e também em termos de produtividade. E não sendo decisivo relativamente a essas matérias. Precisam dos serviços.
Há pessoas Mas que precisam isso está Essa mais é ou outra menos. perspectiva, sim. Essa é outra é que a perspectiva. tolerância de ponto Não não pôr em pode ser causa- inconciliável com assuntos Essa é de a saúde. questão. Essa é a Serviços questão. mínimos tem que ser. É que Essa haver é a serviços, questão. mas não vai haver. Vai Mas, haver. mas o Isso é que fundamental. o Dr. Ricardo Vieira está aqui a dizer é uma nota interessante. É que está a dizer que até pode ser mau para o governo. Porque nós estamos a dar isto, a colocar isto do ponto de vista eleitoralista. Eu Mas coloquei do ponto de vista eles vão ser factual. aborrecidos. Portanto, não acho que seja uma questão assim tão determinante. Acho que a produtividade aqui é fundamental. Acho que se deve dar condições a toda a gente e devemos colocar sempre o público em condições de alguma igualdade com o privado. Admito que aí não está. E isso é que deve ser uma Patrícia reflexão. Araújo, Carlos Pereira, foi um gosto ter-vos neste debate. Ricardo Vieira, voltaremos daqui a 15 dias, Se já Deus com quiser. broas de mel Com broas de mel, e um exatamente. torzinho. E tenho pena dos meus amigos não continuarem, mas Foi uma experiência- animado. foi uma experiência Caminho, interessante. mas temos Aliás, outros caminhos. Eu tive que me preparar com outra artilharia, porque este com malta nova é diferente, mas reconheço que isto funcionou. O Miguel de Sousa e António Trindade, se estiverem de volta daqui a 15 dias, vão comentar essa sua declaração A minha final. declaração. Fiquem bem, tenham um bom Vindo fim do de Ricardo semana. Vieira, fico sempre com a pulga atrás da orelha.